Hoje, então, o nosso tema é sobre aquilo que a gente sempre fala, né? O que que é coisa da idade? O que que define coisa da idade? Quem define as coisas da minha idade, né? Porque é muito comum a gente ouvir isso o tempo inteiro. Que tudo o que a gente está sentindo, que tudo o que a gente tem de diferente no nosso corpo, que todas as alterações que estão acontecendo são única e exclusivamente culpa do nosso envelhecimento, né? Culpa da nossa idade que está ficando cada vez mais avançada, culpa do passar dos anos, e é como se a gente não tivesse o que fazer com isso, né? Então, em algum nível existe um conforto, né? Um comodismo nessa história, porque se eu não posso ser responsável por isso, se é algo 100% dependente de quantos anos eu tenho, não tem nada que eu possa fazer. E se não tem nada que eu possa fazer, eu não sou responsável por nenhuma mudança no meu próprio corpo, no meu processo de saúde, no meu processo de envelhecimento. E é isso, e tá tudo certo, porque é vida que segue, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que não é assim. A verdade é que não é assim, né? A gente se acomoda muitas vezes e muitas vezes de uma forma inconsciente nesse padrão, nesse estabelecimento de que tudo virou coisa da idade, né? Isso é um tanto quanto assustador, porque se isso fosse uma única e exclusiva verdade, todas as pessoas de 70 anos teriam um padrão de saúde muito parecido, né? Seria 70 anos, esse é o marco, estamos todos dessa forma. 80 anos, esse é o marco, estamos todos dessa forma, ou todos muito próximos dessa forma. E durante a vida inteira não foi assim, né? Durante a vida inteira, se eu tenho 30 anos e sou musculosa, bombada, definida, é pelo estilo de vida que eu tenho, mas aí quando eu chego lá nos 60, 70, 80, é pela minha idade. A gente vai mudando a nossa referência, e o nosso padrão, né? Tem alguma coisa aqui que vocês associam muito assim, tipo, vocês escutam alguém falar, ou que às vezes a gente mesmo fala, tipo, ah, isso é coisa da idade. Ah, isso não tem nada que eu possa fazer. Escreve pra mim. Ai, só pra lembrar que eu esqueci de falar no início. Essa aula é toda quarta, das 19 às 19h40, cada semana com um tema diferente, e depois elas ficam todas gravadas no YouTube, salvo algum acidente como falta de luz. Piora da memória e dores no corpo. A Karen colocou aqui para nós. Então, são fatores realmente que a gente sempre associa exclusivamente com a nossa idade, né? Com quantos anos a gente tem, quantos anos a gente já viveu. E aí, a gente esquece de olhar, não sei se a gente esquece, se a gente deixa de olhar para o nosso estilo de vida. É coisa da idade, é o que mais se ouve. E antes das nossas conversas, eu também comecei a pensar se isso ou aquilo é coisa da idade. E agora, depois das nossas conversas, tem alguma mudança na sua forma de olhar para isso, Regina?
Enquanto você escreve aí, eu vou. Ah, você já escreveu. Teve mudança. Depois você escreve para nós o que, como você enxerga agora um pouco mais isso. E aí, uma coisa que eu trouxe para nós, então, foi que, como você está falando, né, Regina? Nunca é cedo nem tarde para a gente repensar o nosso posicionamento, para a gente repensar a nossa forma de olhar para a nossa própria vida, repensar as nossas escolhas, porque aí muitas vezes a gente também começa a pensar, bom, eu já não fiz durante tantos anos, agora não adianta mais. Já foi o tempo que eu podia ter feito. E nunca foi o tempo enquanto a gente estiver vivo, né? Poderia ser melhor se eu tivesse aproveitado esse tempo de outra forma, se eu tivesse me oferecido um cuidado mais direcionado durante mais anos da minha vida, poderia ser melhor. Isso não significa que se eu começar a atuar a partir de agora, seja qual for o meu agora, qual for a minha idade atual, eu vou ter melhora se eu fizer uma mudança para melhor. Não tem como a gente não ter nenhum retorno do nosso corpo de acordo com o que a gente está oferecendo para ele. A gente vai ter, igual fazer investimento, né? Ah, vou fazer um investimento no banco. Ah, se eu tivesse começado a investir com 20 anos, 30 anos, 40 anos, quando eu tivesse com 60, 70, é natural que eu teria um valor maior do que se eu começar a investir com 60. É proporcional ao número de anos, né? A qualidade da minha saúde, a qualidade da minha poupança, da minha reserva financeira ou da minha reserva energética, ela é proporcional à forma como eu investi ao longo dos anos da minha vida. Mas aí, então, quando chegar nos 60 anos, se eu não fiz desde os 30, eu vou falar, então agora não adianta mais? Não vou fazer mais, não vou investir, não vou cuidar da minha saúde, não vou cuidar do meu financeiro, enfim, não vou fazer mais, não vale a pena? Poxa, e se eu viver até os 90? Mesmo que eu viva pouco e viva só até os 70, de 60 a 70 são 10 anos de vida. 10 anos é muita coisa, é muita coisa. E isso fica muito marcante para mim quando eu pergunto, né? Às vezes, tô atendendo alguma pessoa já mais velha e tal, e ela fala assim: ah, mas é tão difícil fazer essa mudança, né? É, eu já tô há tantos anos assim, já tenho toda essa idade, agora eu vou tentar mexer, fazer diferente, será que vale a pena? Aí, quando eu faço essa pergunta, eu pergunto assim: quantos anos você escolheria viver se você pudesse escolher? Quantos anos vocês escolheriam? Se pudesse, se pudesse escolher, ah, não, eu morreria logo, daqui muito rápido já tá bom. Não, eu ainda gostaria de viver muitos anos, tenho muitos sonhos, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer. Ou até quantos anos vocês ainda gostariam de viver? Eu falo que eu, assim, de verdade, lá nos 100 anos. Queria viver 70 só, não. Eu queria viver uns 100. E isso está cada vez mais possível, né? Cada vez mais é o que acontece. E aí eu falo para essas pessoas, tá? Faz de conta, então, que você vai viver mais 10. Porque 10 anos, quando a gente tem 60, 70, é provável, é possível que a gente viva mais 10 anos, né? Só que aí, se a gente olhar 10 anos debilitado, 10 anos sem força física, 10 anos com a memória muito prejudicada,
10 anos com muitas dores físicas, 10 anos viram uma eternidade. E a gente fala, puta, mais 10 anos e eu não vou fazer nada para que seja diferente? É uma reflexão que às vezes assusta, né? Que aí você fala, putz, tá bom, pode ser que eu viva mais 10 anos. 10 anos não é tão surreal assim, é possível. 10 anos não tá tão longe. Mas 10 anos nas minhas condições atuais, tá difícil. Eu vou sofrer muito durante esse período de vida. E aí a gente vai trazendo o passo a passo, né? O que que a gente faz para que seja diferente? Onde a gente pode atuar para que seja diferente? É uma construção desafiadora, é uma construção que às vezes demora, mas é uma construção que está nas nossas mãos. A transformação da nossa saúde está nas nossas mãos e não é o outro que define o que é coisa da minha idade? Sou eu que defino com as minhas tomadas de atitude, com as ações, com as mudanças no meu estilo de vida. Às vezes, eu coloquei uma frase que ela fala, né? Quantos anos você tem e quantos anos você realmente sente ter? Porque isso diz muito sobre a nossa saúde. Na medicina chinesa, a gente fala muito, né, que a nossa avaliação, a nossa análise do outro não é direcionada para a idade física, para a idade cronológica. Ela é direcionada para a idade energética dessa pessoa. Então, eu tenho 30 anos, mas eu tenho energia de uma pessoa de 20 anos. Ou eu tenho 30 anos, mas eu tenho energia de uma pessoa de 50 anos. Às vezes, uma pessoa de 50, de 60, está muito mais ativa, muito mais forte, com muito mais vitalidade do que uma de 30, 40. E isso também está muito comum nos dias atuais, porque a gente mais jovem não tem construído um hábito de autocuidado com responsabilidade. Tá muito na moda a academia, mas falta muito para a gente ter um padrão, um estilo de vida que favoreça a nossa vitalidade máxima, o nosso maior potencial de saúde, porque muitas vezes a gente nem sabe como atingir esse lugar mesmo, né? A gente não sabe como fortalecer os órgãos, a gente não sabe como investir para a qualidade da saúde dos nossos órgãos em geral, para manter o bom funcionamento. Às vezes, nossa única preocupação é quero emagrecer e ficar musculoso. E muitas vezes, no processo de emagrecer e ficar musculoso, a gente consome coisas importantes da nossa vitalidade que a gente vai pagar o preço daqui a pouco, daqui a uns anos. Porque a gente não sabe que a gente está fazendo essas escolhas que prejudicam os nossos órgãos. E isso é muito sério, e isso tem muito a ver com o padrão de adoecimento da nossa população, né? Já falei muito, quando a gente fica mais velho, muito comum incontinência urinária, muito comum começar a ter perda de memória. É, as pessoas um pouco mais jovens hoje em dia tá muito comum o cansaço excessivo, já acorda cansado. Tudo isso é um padrão, mas é um padrão que está sendo construído pelo nosso estilo de vida e não pela nossa idade cronológica, mas pelas nossas escolhas diárias. E aí, essa idade cronológica é uma coisa que a gente não muda, né? É uma coisa que a gente não faz alteração. Mas a idade funcional, a idade energética do nosso corpo, isso é o que a gente transforma. Isso é o que a gente faz com que seja diferente a partir do nosso estilo de vida. Que aí vai entrar alimentação,
vai entrar o gerenciamento do estresse, vai entrar a qualidade do nosso sono, vai entrar o cuidado com a nossa memória, a nossa atividade física. Esses são, os pilares que eu trabalho na mentoria, né? Entra tudo isso no nosso cuidado quando a gente traz essa proposta, esse convite, esse compromisso com a gente mesmo de transformar a nossa saúde, de transformar o padrão da nossa qualidade de vida. E às vezes a gente fala, ah, tá bom, Gabi, mas e a minha genética? Meus pais já eram assim. A genética, tem muitos estudos hoje em dia que já mostram que a genética, ela tem um papel muito pequeno na definição. A genética, ela não é um determinante para como vai ser o nosso estilo de vida. Eu tenho propensão a algo, mas se eu compensar isso com um bom estilo de vida, eu não entro no adoecimento da minha genética, ou eu entro depois de muito mais tempo, ou eu entro com muito menos sofrimento, com muito menos perda na qualidade de vida. Agora, se eu nasci com uma genética muito boa, muito potente, mas eu zoar com o meu estilo de vida, aí o adoecimento vem. Me bombardeia, mesmo que eu não tivesse propensão a ele, mas eu me ofereci um envenenamento sem fim, que me adoeceu, me adoeceu, me adoeceu, e que vai continuar me adoecendo enquanto eu não fizer uma escolha diferente. Ah, então depois que eu já fiz um monte de escolha ruim, não vale a pena eu fazer uma escolha boa? Sempre vale a pena. Sempre vale a pena melhorar o que a gente pode em nós. Sempre vale a pena transformar, porque o nosso corpo ele consegue se recuperar de muitas coisas, se reorganizar e restabelecer um padrão de saúde. Ele tem uma potência gigantesca, o nosso corpo não quer morrer. Então, ele sustenta a nossa vida o máximo que ele pode. E se a gente não cuida, a gente vai perdendo as funções, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, mas ele não deixa a gente morrer de uma vez, a não ser que seja um acidente, uma coisa super eventual. Ele vai deixando a gente morrer aos pouquinhos. Uma idosa me falou isso essa semana, que envelhecer é ir morrendo aos pouquinhos. A gente vai morrendo aos pouquinhos, é verdade, mas tem muitas formas diferentes de ir morrendo aos pouquinhos. A gente pode ir morrendo aos pouquinhos com um sofrimento gigantesco, com uma perda gigantesca, ou a gente pode ser muito colaborativo com o nosso corpo e ir morrendo aos pouquinhos, preservando a nossa vitalidade, preservando a nossa saúde, preservando o nosso próprio bem-estar com o passar dos anos. Não na mesma proporção, não do mesmo jeito de quando a gente era jovem, vai ter um monte de transformação, mas a gente pode ir morrendo aos pouquinhos, sem que seja com muito sofrimento, com muita perda, com coisas muito desgastantes para nós mesmos. Eu separei algumas falas, né, que são comuns, como se isso fosse parte de coisas da nossa idade. Então, coisas da idade a gente associam problemas de saúde automáticos. Então, obrigatoriamente, eu tendo uma idade mais avançada, vou ter doenças. Vou ter diabetes, vou ter hipertensão, vou ter demência, vou ter incontinência urinária, vou ter perda auditiva, vou perder a visão. Enfim, a gente associa que isso está conectado. Perder idade é perder esse funcionamento dos nossos órgãos. Automaticamente é ficar doente. E
Envelhecimento e velhice não é sinônimo de adoecimento. É o que a gente acabou de falar. Idade cronológica, idade energética. O que define o meu adoecimento é o meu estilo de vida. São as escolhas que eu fiz e que eu continuo fazendo ao longo dos anos. Aquela ideia de que ficou velho, perdeu mobilidade, né? Ficou fraco, não consegue mais caminhar, não consegue mais reorganizar o corpo, não consegue ficar sem dor. É movimento. Movimento é o que faz circular o sangue e é o que faz a gente não ter dor. Toda dor, a gente fala na medicina chinesa que toda dor é uma falta de circulação. Tudo que dói é algo que está estagnado. E aí a gente precisa descobrir o que é que está estagnando. E uma das coisas que deixa estagnado é a falta de movimento. Se eu não movimento, eu não lubrifico a articulação, eu não vou nutrir bem os meus tecidos, eu não vou ter espaço, né, no meu corpo, porque tá tudo parado, tudo imobilizado. Nosso corpo não foi feito para ser estátua. Nosso corpo foi feito para o movimento. Então, de novo, falta de mobilidade, falta de força, não é coisa da idade, é coisa do nosso estilo de vida. Ah, mas agora eu já sou muito velho para mudar de opinião. Vivi a vida inteira assim, agora eu vou continuar pensando igual. Nem adianta tentar, convencer de algo diferente, porque gente velha não muda de opinião. Não muda de opinião quem não está disposto a mudar de opinião. Igual aquela história, né, de que, como é que é mesmo? É, entre as pessoas, é muito comum a gente ouvir, né? Velho rabugento. É um velho chato quem foi um adulto chato, quem foi um jovem chato. É um velho legal quem foi um adulto legal, um jovem legal, porque a gente só continua sendo a gente mesmo, né? Às vezes com mais intensidade, a gente se libera de alguns filtros. Quando vai ficando mais velho, é muito comum as pessoas falarem, né? Ah, esse filtro aí eu não quero mais não, deixa passar. Mas não é associação de que isso é coisa da idade. E as pessoas mais velhas, elas são muito sábias, elas continuam sendo extremamente inteligentes. Só não muda de opinião, só não consegue enxergar que podem existir outros pontos de vista quem não está aberto para essa possibilidade, quem não se dispõe a olhar para algo novo ou diferente. E aí também isso é independente de quantos anos a gente tem. Isso é dependente de como a gente olha a vida. Como a gente olha a vida vai determinar a nossa flexibilidade, a nossa maleabilidade, a nossa capacidade de adaptação para as coisas da vida. Então, o nosso estilo de vida é que vai ser o nosso principal fator determinante do que é que vai ser a minha coisa da idade, a coisa da minha idade. O que vocês diriam sobre assim, pensando que pudesse escolher o que seria uma coisa da sua idade hoje, da idade que você tem hoje, não importa quantos anos, uma coisa que você escolheria. Eu escolho vitalidade. Vou escrever aqui.
Autonomia ou autonomia. Amém. Vocês sabem a diferença de autonomia e independência? Que às vezes a gente faz, às vezes a gente mistura esses dois conceitos. É muito comum a gente misturar esses dois conceitos. Ó, e faz sentido para vocês isso de que muito que o que está associado, o que engloba quem a gente é em cada idade, tem uma relação super direta com os nossos hábitos, com o nosso estilo de vida, com o que a gente vem construindo no dia a dia, tudo que proporciona uma vida leve e tranquila. Estou aprendendo agora, sabia mais ou menos. Que bom que você está aprendendo. Bem-vinda. A Regina é minha aluna da mentoria, né, Regina? Vamos construindo. Essa é uma frase que eu queria deixar para nós hoje antes de encerrar. Nunca é cedo nem tarde para escolher o teu futuro. Nunca é cedo nem tarde para escolher o teu futuro, o meu futuro, o futuro de cada um de nós, né? E cada escolha que a gente faz hoje, além de interferir no nosso futuro, já começa a trazer resultado no nosso presente. Porque a gente é sim um tanto quanto imediatista. Eu não quero me cuidar pensando que eu vou colher os frutos daqui 5, daqui 10 anos. Eu quero me cuidar pensando que eu vou colher os frutos agora. E a gente come. O nosso corpo responde de uma forma muito rápida nas nossas escolhas, nos nossos hábitos. Eu percebo isso muito fácil pedalando. A ideia de andar de bicicleta, ela me faz ter uma percepção muito aguçada e muito rápida. Muda muito a qualidade da minha respiração, de acordo com o que eu como, de acordo com a qualidade do meu sono. Se eu fizer um jantar hoje que enfraquece o meu sistema digestivo, isso reflete na minha capacidade respiratória, porque os dois se comunicam para manter a energia do meu corpo inteiro. Os dois se juntam, a energia do que eu como com a energia do que eu respiro, para nutrir meu corpo inteiro. Então, se agora eu fizer um jantar muito fraco energeticamente, amanhã
Se eu pegar a bicicleta e for subir um morro, parece que eu não tenho fôlego. Eu vou subir o morro e eu fico ofegante, a minha respiração faz barulho, eu fico cansada. É muito diferente, é sutil. Quem não me conhece, não está habituado a ficar do meu lado, não percebe, mas eu percebo a diferença. Se eu faço um jantar com cuidado, com alimentos que nutrem, que fortalecem o meu sistema digestivo, eu capto essa energia, meu corpo usa. Amanhã eu pedalo sem sofrer. Eu subo o morro, claro que eu não subo numa super velocidade, porque não é o meu padrão de pedal, mas eu subo sem sofrer, sem ficar ofegante, sem nem pensar em ter que parar no meio do caminho porque eu não tô dando conta. Não, eu só vou numa boa, fluindo ali e chego onde eu quero chegar, sem sofrer. Isso é muito significativo quando a gente pensa na nossa liberdade, na nossa autonomia, na nossa capacidade de fazer coisas que a gente gosta, reflete muito na nossa qualidade de vida e no que a gente pode fazer enquanto a gente está vivo, né? No que a gente dá conta de fazer enquanto a gente está vivo. Porque se a gente vai ficando muito sem energia, a gente não. A gente foca só no trabalho, porque o trabalho paga as contas, então eu tenho que fazer, não dá para deixar de lado. E aí eu deixo de fazer coisas que também me dão prazer, outras coisas que vão me dar alegria, que vão me gerar movimento, interação, porque a energia que eu tenho eu estou sendo consumida com o que eu não posso deixar de fazer. E aí eu deixo de fazer coisas que nutrem o meu coração por conta disso. Isso é muito ruim. Então, que a gente lembre que nunca é cedo nem tarde para construir o teu futuro e que a gente tenha sabedoria para as escolhas da nossa construção do presente e do futuro e que a gente também sempre saiba onde buscar suporte quando a gente não estiver dando conta de ir sozinho, né? Isso também é muito importante para a nossa construção e fortalecimento. Queria agradecer. Quero perguntar se alguém quer acrescentar alguma coisa, deixar alguma pergunta. Lembrar que se tiver algum tema específico que alguém queira conversar sobre, queira ouvir mais, me manda no WhatsApp ou no Instagram para a gente trazer aqui também, que a gente vai complementando e melhorando, né, a nossa interação, a nossa troca, o nosso conhecimento. Me conta como foi para vocês e se alguém quer acrescentar alguma coisa aqui por escrito, por favor. Eu vou então agradecer a presença de vocês. Essa abordagem de saúde é muito nova para mim. Me sinto numa fase de grande aprendizado. Que bonito isso. Bem-vinda, Regina. Eu fico muito feliz e muito agradecida que você está construindo isso, né? Trazendo esse caminho, essa mudança e essa abertura. Acho que você é uma prova viva disso, então, né?
Porque você já é uma pessoa que a gente chamaria de uma pessoa idosa, né? Com mais de 60 anos, que está aberta para um novo conhecimento, para uma nova forma de cuidado, para uma nova forma de olhar a vida. É uma prova viva de que idade não faz com que a gente não possa mudar de opinião, não possa fazer mudanças, não possa fazer transformações, né? Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns por esse processo, obrigada por permitir também que eu esteja nele, fico muito agradecida, muito honrada, obrigada e parabéns. Vamos seguir porque a gente tem muita coisa para conquistar. Gostei muito da frase de que nunca é tarde para começar, seja cuidando da saúde ou em qualquer outro aspecto da vida. O importante é começar, pois colheremos os frutos agora e no futuro. Colheremos os frutos, Karen. Amém. Que a gente tenha sabedoria para as nossas escolhas, né? Para que os nossos frutos venham cuidados, para que os nossos frutos sejam nutritivos enquanto a gente estiver aqui. Muito obrigada, então. Um grande abraço. Quarta que vem estaremos aqui de novo, às 19 horas, então, com um novo tema, com uma nova, nesse mesmo caminho, nessa mesma proposta de cuidar de quem a gente é e cuidar da nossa saúde, né? Um grande beijo. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para nós, que seja uma noite de muito descanso. Boa semana, até breve.